Raíza, Botafogo está no mercado também, né? O André Hernan, trouxe uma informação mais cedo, falando que o Botafogo fez proposta por um zagueiro do Novo Horizontino, o Dantas. Eu, honestamente, não me lembro do Dantas, eu não me lembro de ter visto jogar no Campeonato Brasileiro, ou no Campeonato Paulista, o Dantas. Mas seria uma tentativa do Botafogo, segundo o André Hernan, do UOL. E tem mais outras duas negociações possíveis. Você tem informações sobre Luiz Guilherme, jogador revelado pelo Palmeiras, que está atualmente lá no West Ham. Que mais que tem do Botafogo, hein, Raíza? Oi, Lão, o Botafogo fechou a contratação do Jordan Barreira, né, que é esse jovem do futebol colombiano, uma joia do futebol colombiano, vinha chamando a atenção de vários clubes no futebol europeu. Recentemente o Porto tentou uma investida, acabou não contratando, mas é um jogador muito bem avaliado, tem 19 anos, chega já para compor o elenco principal do Botafogo. O Botafogo vai pagar 4 milhões de dólares e o Júnior Barranquilla, né, que é o clube que revelou o Jordan Barreira, fica com 20% de uma futura venda. O Luiz Guilherme é um desejo do Botafogo. O Botafogo procurou o staff do Luiz Guilherme, apresentou o projeto, mas ouviu que o desejo do Luiz Guilherme nesse momento era seguir na Europa, que o Luiz Guilherme não vê com bons olhos nesse momento uma vinda para o futebol brasileiro. O Botafogo não desistiu do Luiz Guilherme. O Botafogo tenta convencer o Luiz Guilherme a vir para o futebol brasileiro. Aí tem a situação do Lyon, né? Que a gente sabe que o Botafogo usa bastante essa questão do Lyon, e hoje teve uma notícia importante em relação ao Lyon, que o recurso lá foi aceito e o rebaixamento do Lyon foi cancelado, ou seja, o Lyon segue na primeira divisão do campeonato francês. Então isso pode ser um argumento importante. E outro argumento importante, e aí eu conversei com uma pessoa de dentro do Botafogo que me disse o seguinte: Raíza, a contratação do David Ancelotti, ela vai ser muito importante em vários fatores. Entre eles, na hora do mercado, na hora que a gente for atrás desses atletas que têm uma certa resistência, de repente, em voltar ao futebol brasileiro ou a vir ao futebol brasileiro, o David Ancelotti pode ser um argumento importante para a gente para convencer esses atletas. Vale lembrar, Ilan, e eu acho que ontem eu não escutei a tua opinião sobre isso, e eu Não. falei sobre isso aqui no programa, que é o seguinte, né? O David Ancelotti, ele é hoje treinador do Botafogo, mas ele continua como auxiliar técnico da seleção brasileira, porque a CBF comunicou oficialmente o seguinte, que ele eventualmente será convocado para ajudar na preparação da seleção brasileira para a Copa do Mundo dos Estados Unidos, né? Então, assim, ele vai continuar fazendo parte, vai ser convocado. Muito lembra ali o que aconteceu com o Diniz, claro, o Diniz Conflito era ético. treinador, não era Até auxiliar. conflito ético aí. Conflito, Para mim é né? conflito ético. E eu fui nessa linha também. Na minha opinião, é um conflito. E você imagina na hora, por exemplo, o Luiz Guilherme pode pensar o seguinte: sei lá, eu vou lá pro Botafogo porque eu vou ficar mais perto do David Ancelotti, consequentemente, posso ficar mais perto de uma convocação para a seleção brasileira também. Enfim, isso pode acontecer. Mas, como eu falei para você, o que eu escutei de uma pessoa de dentro do Botafogo era de que o David Ancelotti ele poderia ajudar muito nessa questão também, de convencer esses jogadores a virem para o futebol brasileiro pelo nome dele. Essa pessoa não me falou nada de questão de seleção brasileira, de aproximação com o Ancelotti, falou sobre o nome dele, sobre a equipe dele e etc. E o Botafogo trabalha nisso, nessa tentativa de convencer o Luiz Guilherme a topar voltar para o futebol brasileiro. Infelizmente, eu acho que isso aí não é desconfiar da honestidade de ninguém, não é você dizer que alguém é desonesto, mas você coloca o profissional numa situação de conflito de interesse. Porque qualquer convocação de um jogador do Botafogo, ou preferência por um jogador que poderia estar sendo disputado por outros clubes e quem queira vir para o Botafogo, por exemplo, tudo vai ser considerado suspeito, né? Porque é normal, porque se ele é o filho do treinador da seleção, e aí o treinador da seleção convoca um jogador do Botafogo, muita gente pode achar, com todo direito, legitimamente, que está sendo convocado por influência do filho. E aí por que ele convocaria? Por razões diversas, inclusive poderia ser para valorizar um jogador do próprio clube, em agradecimento à contratação do treinador, né? Porque o Textor trouxe o filho do Ancelotti para ser o treinador. Enfim, há uma série de questões, uma série
de situações que, infelizmente, podem colocar, expor o próprio Ancelotti, o pai, como filho, por conta do clássico conflito de interesses. E não são poucas as situações de conflitos de interesses possíveis numa situação como essa. E o mesmo aconteceu em relação ao Diniz na época, e eu pontuei e falei, olha, é conflito de interesse. Se ele convocar um cara do Fluminense, vão dizer que está convocando para valorizar. Se não convocar, podem dizer que ele não está convocando para poupar o jogador dele de se desgastar na seleção e poder estar o time dele mais inteiro na Libertadores. Enfim, é uma série de questões que vão colocar, infelizmente, que vão expor essa situação que está longe de ser a ideal. Assim, não dava para ser algo diferente, impressionante como, com tanta gente disponível aí, ou a CBF então falar o seguinte, ó, ele está fora. Ainda assim a gente ficaria numa situação delicada, né? Ainda assim haveria uma situação delicada dele ser o filho do treinador da seleção. Mas ele continuando, ele vai ser convocado para a Copa do Mundo, então a gente fica com a impressão clara de que ele não vai se distanciar do trabalho, apenas formalmente. Ele só não vai estar trabalhando com o pai formalmente. Mas na real, a gente sabe que é muito difícil. A nota da CBF, de garantir. Ela diz o seguinte... A nota da CBF, ela é clara, ela diz o seguinte, o David Ancelotti, até abri ela aqui, ó. O David Ancelotti está liberado de suas funções na comissão técnica da seleção brasileira e, em comum acordo entre as partes, será convocado pontualmente para a preparação rumo à Copa do Mundo da FIFA de 2026. A CBF, né, então acredita que essa experiência à frente de um clube no país contribuirá significativamente para o desenvolvimento profissional de David, permitindo uma imersão valiosa no cotidiano do futebol nacional. Então, assim, a CBF ainda completa dizendo que dirigir o Botafogo vai ser bom para o David e para a CBF de tabela, né? Pelo então, amor assim, de Deus, né? realmente foi uma Pelo nota amor de que Deus. ficou meio estranha, na minha opinião. Deco, que tal? Não, eu concordo com vocês. Para mim também não consigo ver algo benéfico nisso aí. E você falou muito bem, você é torcedor do Fluminense e a questão do Diniz foi parecida. E soa mal isso. Né? Qualquer convocação do jogador do Botafogo, o que isso pode repercutir? Tá favorecendo. Até em relação a outros jogadores daquela função, né? Não achei bacana, tinham outras opções para o Botafogo, né? Tinham outras opções, mas houve o consentimento aí da CBF junto ao Botafogo e vida que segue, né? Mas eu discordo dessa escolha também lá. É o que eu falei, não é só se convocar jogador do Botafogo, é se não convocar, né, e convocar vários de outros times, nós vamos falar o seguinte, não, estão desgastando o adversário do Botafogo. Digamos que o Botafogo vai enfrentar o Palmeiras semana que vem, eles vão lá e levam 3 do Palmeiras e nenhum do Botafogo. Aí você desgasta os jogadores do Palmeiras, né, às vezes o cara se machuca numa convocação, quando volta o cara volta todo estropiado, e o do Botafogo está descansando. Enfim, são diversas situações clássicas desse chamado conflito de interesse. Olha, deixa eu dar uma dica para... E hoje eu quero fazer uma análise que ninguém fez sobre a chegada de Davide Ancelotti, filho de Carlo Ancelotti, à liderança do Botafogo de Futebol e Regatas. Primeira coisa que eu quero falar é que durante a primeira negociação do Carlo Ancelotti, existia o papo de que o Ancelotti ia tirar um ano sabático para ajudar a transição de carreira do filho. Rapaziada, eu lido muito com herdeiros, com filhos de homens ou netos de homens muito bem-sucedidos que têm uma insegurança gigantesca dentro de si. Ok? E a grande preocupação desses homens bem-sucedidos é fazer a sucessão para que o seu filho não seja um merda. Para que o seu filho não seja um saco de pancadas, não tome porrada da vida. Então, uma das razões que... antes dele ganhar a Champions contra o Borussia e renovar, existia o assunto do papo, o papo de que o Ancelotti ia ajudar o filho dele, e aí o filho dele ia ser técnico do Como, de um time pequeno da Itália, e o pai ia supervisionar, não estando na folha salarial. Ele ia tirar sabático, ia se aposentar, ia tirar tempo off. Rapaziada, existe sim uma preocupação, como qualquer pai, ok? Meu pai se preocupou muito comigo antes de eu dar certo.
antes de eu dar certo na internet, cara, meu pai o tempo todo tentava me arrumar emprego com os contatos dele, tipo, ficava preocupado com um monte de coisa, ele não queria que eu empreendesse. Então, sim, existe essa preocupação de Carlo Ancelotti em arrumar um emprego para o filho. Porque, cara, se você parar pra pensar, ser assistente do papai com 35 anos é ser um perdedor. Okay? Assim como o filho do Tite, que tem 30 e poucos, cara, ele nunca teve um emprego pelo mérito dele. Foi sempre debaixo da asa do papai. Okay? Então, essa oportunidade no Botafogo é o primeiro voo solo de David Ancelotti. Por que isso é bom? Okay? Por que isso é bom? Porque o Botafogo tá ruim de grana, ele não vai pagar 2, 3 milhões por mês igual o Jorge Jesus pede, okay? Vai pagar um salário de técnico brasileiro, vou chutar aqui, uns 500 pau, ok? Só que você vai pagar 500 mil reais por mês para ter um técnico de 4 milhões por mês. Por quê? Porque a carreira do David Ancelotti inteira como assistente tinha um pai dele em cima. E o que vai acontecer no Botafogo? Quem vai treinar o time, quem vai liderar o time, quem vai passar a metodologia e os treinos remotamente, é claro, sem assinar a súmula, é o Carlo Ancelotti. E por que eu digo isso? Porque o Carlo Ancelotti, ele está aí há 20, 30 anos, talvez mais que isso, trabalhando todo dia. E ele não está acostumado a trabalhar, porque o trabalho técnico de seleção, ele é muito mais um trabalho de escritório, um trabalho mais institucional. Remoto, home office. Então, um cara que tem uma carreira de trabalhar todo dia e planejar o próximo adversário e lidar com gente, com jogadores todo dia, essa transição para ser técnico de seleção gera um vazio nele. E pode ter certeza que o grande objetivo de Ancelotti no Brasil, além de ser campeão da Copa do Mundo, que eu diria que é o objetivo secundário, tá? O objetivo secundário do Ancelotti no Brasil é ser campeão da Copa do Mundo. O objetivo primário é ele fazer o filho dele dar certo sozinho. Então pode ter certeza que ele vai mover mundos e fundos, vai mover montanhas para que o filho dele tenha sucesso como treinador principal do Botafogo. Ok? Então, a minha leitura é que o David Ancelotti será um laranja do Carlo Ancelotti. E pela CBF ser no Rio, e o Botafogo ser no Rio, e querendo ou não, dos 4 times, o Botafogo é o mais próximo da CBF. É só você descer a linha amarela que você tá no Engenhão. Entendeu? Você desce a linha amarela, 15 minutos você tá no Engenhão. Até menos, em dias sem trânsito. Então, eu acredito que o Textor fez uma aposta, só que, cara, essa aposta pode ser uma aposta de mestre, porque ele pode estar comprando lebre por preço de gato. 1. 2. Qualquer outro técnico sem experiência, tipo um Lúcio Flávio da vida, os jogadores iam comer o cu dele. Como comeram o cu do Lúcio Flávio. Como comeram o cu desse último aí. Não, Paiva nem tanto. Mas assim, é muito comum o vestiário boicotar um técnico. Não vou conseguir boicotar o David Ancelotti porque ele vai falar assim, eu vou contar pro meu papai. E no plantel do Botafogo tem muitos jogadores que querem uma chance na seleção. Diga-se, Gregory merece chance. Marlon Freitas um pouco menos, mas Alex Telles tem chance de ir para a Copa, porque a lateral esquerda está completamente aberta. Vitinho na lateral direita é uma posição muito carente no Brasil. Também pode ter chance. Igor Jesus meteu o pé. John também pode ter chance. Então, eu acredito que o jogador do Botafogo, ele não olhará para um cara sem experiência como olharia para qualquer outro cara de experiência, porque ele é filho do homem. Entendeu? Então, existirá sim uma hierarquia dentro do vestiário. Eu acho que sim.
Terceiro, o John Textor não é bobo. O John Textor não é bobo. O John Textor ganha dinheiro como? Vendendo o jogador do Botafogo para a Europa. E para vender jogador do Brasil para a Europa, você precisa dar o showcase para ele na seleção. Assim como foi Luiz Henrique, convocado, vendido por peso de ouro. Igor Jesus, convocado, vendido. Adrielson foi convocado, bum, vendido. Então, tipo, existe um padrão, entendeu? Então, tendo o Carlo Ancelotti tão próximo do Botafogo, tanto fisicamente quanto com o coração, ele vai olhar com mais cuidado aqueles jogadores que o Carlo Ancelotti pretende vender para o futuro. E isso pode ser um trunfo gigantesco para o John Textor convencer alguém que tem projeção e falar assim, ó, sai do seu time e vem pro Botafogo. Por quê? Porque o filho do homem é meu técnico. Entendeu? Então, eu vi a mídia inteira dizendo, porra, é igual um Domenech Torrente, o cara foi auxiliar a vida toda, não vira, é um cara muito novo, os caras grandes do vestiário do Botafogo vão engolir ele não fala nem português, que mania é essa de contratar técnico gringo? Cara, eu acho que o Textor tem um plano, ok? É a laranjada do futebol. O David Ancelotti é apenas um laranja de Carlo Ancelotti. O Botafogo terá o melhor técnico do mundo dando as cartas. De graça. Ou não, tá? Ou não, porque assim, ó, eu não me surpreenderia se parte desse contrato tiver os 500 mil para o David Ancelotti no Brasil e uma transferência e um paraíso fiscal para o Carlo Ancelotti. E sabe que é o melhor paraíso fiscal para quem não é cidadão? É os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um excelente paraíso fiscal. Se você não é americano, é o melhor lugar do mundo para ter dinheiro. Entendeu? Então, eu acredito muito que parte dessa negociação é, ó, David, você vai ganhar seu salário, você vai ser o laranja do seu pai. E o Ancelotti vai ser um consultor, ele vai estar ali, ó, sentando com o filho dele e tipo, fazendo o melhor como um papel de pai para que o seu filho não seja um vagabundo, um merda, um frustrado. Por quê? Porque ele está liderando para isso. Tá? Um cara com 36 anos, continuar debaixo da asa do pai, ele é um vagabundo, um merda, frustrado. Ok? Ponto parágrafo. Eu achei estranho ele continuar com o seu cargo na CBF. Porque, cara, quando você sai em data FIFA, você fica lá com a seleção durante 10 dias, os técnicos estão planejando seus times, estão treinando seus times. O pessoal que fica, os caras treinam, fazem planejamento. Então eu acho errado o David Ancelotti ser auxiliar agora, nos amistosos e no final nas eliminatórias. E para a Copa, vai parar o calendário mesmo, vai junto, foda-se. Vai ganhar experiência aí. Mas é isso, rapaziada. Essa é a minha leitura aí do novo técnico do Botafogo. Eu acho que é um laranja. E tem método por trás disso. Tudo que eu expliquei aqui é um método, ok? Para vender jogador, para comprar lebre por preço de gato e por aí vai. John Textor pode não entender de futebol, mas burro ele não é. Então, eu não sei se alguém fez essa análise aí pelo mercado, eu acho que não, o pessoal tá batendo no cara, mas eu acredito que, porra, o trabalho de um treinador da seleção brasileira é tipo 1 hora por dia, 2 horas por dia. Não vai ser muito que isso. E o Ancelotti morando no Rio, estando perto do filho dele e tendo aquela missão de pai de fazer o filho dar certo, vai botar o dedo no Botafogo. E o Botafogo, tomara que ganhe um desses títulos aí, seja brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. Negócio muito legal pra gente fazer agora aqui, Zé. Vamos lá. Zé e Tetrazinho. Reunimos 4 jogadores de cada representante do Brasil no Mundial de Clubes. Do Fluminense, 5. Avançou, chegou na semifinal e tal. Demos mais um jogador de lambuja para analisarmos. E eu quero saber de vocês se estes jogadores saem do Mundial em alta
na mesma, do mesmo jeitinho que chegaram, ou em baixa. Voltaram para o Brasil menores do que foram para os Estados Unidos. Sim. Feito? Quer começar com qual clube, Zé? Palmeiras, Botafogo, Flamengo ou Fluminense? Você manda. É? Você... Vamos começar aqui com o Mengão. Não, vamos deixar o Mengão um pouquinho mais pra frente. Vamos começar com o Palmeiras. Vamos lá. Palmeiras em homenagem ao Zinho, campeão de tudo pela Sociedade Esportiva Palmeiras. Tá bom. Palmeiras, olha, Zinho. Estevão não é mais jogador do Palmeiras, mas o Mundial de Clubes foi a sua última competição como atleta do Verdão. Vitor Roque, o Everton, que teve, claro, acabou tendo, infelizmente, papel decisivo na eliminação para o Chelsea, no segundo gol, e, não são só jogadores, o Abel Ferreira também. Vamos começar pelo Vitor Roque. Zinho, Vitor Roque voltou para o Brasil em alta, na mesma ou em baixa, na sua opinião? É uma resposta que eu vou dar que, assim, ele já foi em baixa e continuou em baixa. Aí eu não sei se é na mesma ou em baixa, mas vou botar em baixa. Porque... nesse caso, se ele já foi em baixa e voltou em baixa, ele ficou na mesma, né? Mas assim, pra mim ainda eu tenho uma expectativa muito alta. Pela expectativa, a gente pode considerar em baixa. A chegada dele. Então ele tá em baixa, né? Mas eu espero muito dele ainda. Tá não participou de nenhum gol, né, Zinho? Nem dando passe, nem concluindo. Para um atacante em 5 partidas, deixou a desejar, Zé. Eu acho assim, eu gostaria de vê-lo mais dentro da área, trabalhando ali junto com os zagueiros, coisa que ele fazia mais no Atlético Paranaense, muito mais parecido com isso. O sistema tático, e acho que a contribuição dele, a maneira de jogar do Palmeiras... Ponta esquerda não te agrada? Não me agrada. Correndo atrás de lateral, marcando saída de volante, eu acho que tem que participar, sim, mas talvez se ele fizesse essa função dentro da área, sabe, pressionar o zagueiro ali e receber, e o Palmeiras pudesse criar mais oportunidades para ele finalizar. Mas eu assino o delator, o vovozinho, embaixo. Embaixo, né? Mesmo já não tendo ido com a moral lá em cima, pelo que se espera dele, fez muito pouco. Estevão, Zé Elias. Eu acho que assim, dentro daquilo que se esperava mais dele, né? Eu acho que o último jogo deu para ele... Aliviou a barra? Aliviou um pouco a barra, porque foi um desafio muito grande para ele. Jogar no time que o contratou. É lógico que a gente esperava sempre mais. Mas assim, de novo, eu vou tocar no esquema tático. Não dá para você colocar o menino para fazer o tempo todo voltar. Ele jogou como ala pelo lado direito. Né? Quando tinha o Alan ali pelo lado direito, ele um pouquinho mais à frente, ele tentou, teve um pouquinho mais de liberdade e tal. Mas acho que ele voltou na mesma. Tetra? Acompanho também o Zé. A gente está concordando muito, hein, Zé? Mas assim, é isso mesmo. Ele foi um dos melhores de um Palmeiras que não teve assim um destaque absurdo, né? Acho que ele e o Richard Rios ali me agradaram, mas acho que ele podia fazer mais do que fez, mas era o sistema, tudo como o Zé falou, e ele sai daqui com moral, ele o cara diferente, e ele é que ainda conseguiu fazer gols, chamava responsável na frente, na mesma. Não foi uma decepção, mas também não foi uma sumidade. O Evertonzinho, o que você acha do momento do Everton, como é que ele volta desse Campeonato Mundial? Sim, essa opinião pública pesa muito, né? O lance ali decisivo marca muito, né? Me lembrou um pouco o Marcão lá na final do Mundial, né? O gol que a gente tomou, que o próprio Marcão meio que assumiu a responsabilidade, ele chamou para ele a responsabilidade, dizendo que falhou, e eu até chamava ele e falava: Marcão, não foi, cara, não foi só você não, você fez uma escolha, né, de ir no primeiro pau ali, o goleiro não pode antecipar, né? Você cometeu um erro também, mas poxa, o Arce não marcou,
foi batido pelo Giggs, o Júnior Baiano saiu atrasado na cobertura, a bola desviou, né, te encobriu, eu não acompanhei o Royan King, o Alex não acompanhou, o Galeano não entrou. Então, assim, eu gosto de colocar para o conjunto. Eu estou falando isso porque, assim, fica muito em cima do goleiro, como o Marcão assumiu aquela responsabilidade. Muita gente ouviu uma crítica até pesada em cima do Everton. Acho que ele falha também, a reação dele é lenta. Mas há um escanteio, ninguém marcou, faz uma bola curta, demoraram de diminuir, desvia a bola no Giai, uma bola que certamente sobraria melhor para o Rios, né, que estava logo atrás. Houve todo um processo para chegar no erro dele também. E crucificar só o Everton eu acho um absurdo. Eu acho que assim, há um conjunto, né, de fatores que ele está inserido nisso, né? Mas por isso tudo acaba ele tendo que buscar uma recuperação agora novamente. É um super campeão, é um baita de um profissional, é um cara de nível de seleção. Ele vai em alta porque ele é o grande goleiro do Palmeiras, ele é uma referência, e volta um pouco, volta em baixa, né? Por causa desse lance. Sim. E dessa pressão que fica mais em cima dele. Infelizmente, eu não concordo muito, mas é a bola, é o futebol. Zé ter sofrido aquele gol que acabou custando a eliminação do Palmeiras no Mundial, muda a cotação do Everton? Bastante. Bastante. Já estavam até, quando saiu o gol, acabou o jogo, já estavam colocando o goleiro do Vasco, né? Léo Jardim, poxa, ficou, não ficou, tal. Sugerindo nomes? Sugerindo nomes já. Né? Então, em baixa para você também? Sim. Só pra gente dar uma corridinha, porque tem todos os outros três também, jogadores de todos os outros três. Tá bom. Abel Ferreira, pai e bola. Pra mim, em baixa. Em baixa? Em baixa. Deixou a desejar? Deixou a desejar. Demorou muito para entender o jogo contra o Chelsea, foram 35 minutos, né, que o Chelsea dominou o jogo. Depois ele entendeu até que o Everton cai no chão e aí ele tenta acertar o time. No jogo contra o Inter Miami também foi muito mal. Pra mim, em baixa. Contra o Botafogo o time jogou razoavelmente bem. Contra o Al-Ahly venceu o segundo tempo, jogou direitinho. Mas, no geral, o Abel, que é o comandante, deixou a desejar, né, Nezinho? Mas assim, é o estilo de jogo dele. Eu botaria na mesma. Assim, ele não vem em alta e também não foi em baixa, né? Eu colocaria na mesma. Eu vou colocar ele em baixa porque eu tinha uma expectativa, mas, claro, mal comparando, do mesmo jeito que a gente esperou muito do Vitor Roque e ele não mostrou, do Abel, que era o grande torneio, a grande competição nesses 5 anos quase, né? Sim. Que ele dirige o Palmeiras, acho que ele deixou, nos desapontou um pouquinho, então para mim, em baixa. 3 jogadores, 3 nomes, né? 2 jogadores, Vitor Roque e o Everton, além do Abel Ferreira em baixa. O treinador, na mesma, o Estevão, que agora é jogador do Chelsea, um dos finalistas do Campeonato Mundial. Vamos com o Fluminense. Fluminense que foi semifinalista. Talvez seja uma lista onde a gente vai precisar ser menos severo. Zé Elias. Em alta. Esse é a molezinha. Em alta. John Arias. John Arias em alta. Em alta, né, Tetra? Não preciso nem te consultar. E não deve ficar, hein? Concorre a melhor do campeonato, né? Agora, outro que também acho que eu não precisaria nem consultar vocês, o Ganso. Baixa. Baixa? Baixa. Há muitos metros de profundidade, né, Zé? Especialmente por aquilo que foi revelado agora, né? Ele não soube entender o momento, o contexto da situação, o jogo em si, a volta. Eu acho que agiu de forma errada. Em baixa, Tetra? Bastante. Aqui, são bem óbvias as do Fluminense, né? Martinelli. Sai maior, não sai, Zinho? Sem dúvida. Inclusive, fez muita falta no jogo decisivo. Mostra a importância dele para a equipe. Fez gol, né, em alta. Em alta, Zé da Fiel? Em alta. E o Cano? Um golzinho no Mundial, né? Em baixa. Em baixa?
Você não vai dar nenhuma relevada pelo fato de ele ter ficado bastante tempo parado, recuperando aquele problema no joelho? Eu poderia falar, pô, ele participa, ele ajuda, né? Ele ajuda pra caramba, ele corre e tal, mas a função dele mesmo, acho que no último jogo também ele teve 2 oportunidades para matar o jogo e não teve, no penúltimo jogo. Contra o Al Hilal. Sim, contra o Al Hilal, em baixa. Não estava afiado? Não. Em baixa também a sua opinião sobre o Canozinho? A temporada dele é em baixa, né? As contusões atrapalham muito, mas ano passado já foi muito ruim, né? Vem jogando bem no Fluminense. Mas está em baixa. Renato Portaluppi. Você, Zé? A necessidade? É bem alta para mim. É, bem alta, né? Ozinho, você acha, até hoje no F-Show, discuti isso com a galera, conversei sobre isso com a turma, se o Renato, a partir dessa campanha, que foi muito bacana, consegue retomar aquele status que ele tinha até chegar no Flamengo. A gente sabe que ele acabou saindo desgastado do Flamengo, e mesmo com o vice-campeonato brasileiro em 2023 com o Grêmio, ele não conseguiu a moral que ele tinha quando ele saiu na outra oportunidade, na penúltima passagem do Grêmio, com muitas conquistas, entre elas a Copa Libertadores. Você acha que o Renato já está daquele tamanhão de novo? Eu acho que assim, ele demonstrou isso, né? Até na parte tática, né? Há já um reconhecimento por parte da mídia, há ainda uma resistência muito grande, né? Porque o linguajar do Renato não agrada a alguns jornalistas. Ele não é de falar muito em coletiva, ele é mais de agir no dia a dia com os atletas, de montar o seu time. Se tiverem um pouco de boa vontade de entender esse jeito dele, e ele também colaborar, porque às vezes ele vai para a coletiva e quando está por cima e começa a querer desdenhar, fazer muita graça. É o estilo Renato, é o pacote Renato. Eu, particularmente, que o conheço, né, não só como atleta, mas pelos trabalhos dele, pessoas que trabalham com ele também, profissionais que trabalham com ele, eu acho que o Renato tem potencial até de treinar a seleção brasileira. Ele foi até cotado uma época aí. Ele tem que melhorar esse contato com a mídia. Ele não gosta muito, mas ele tem que saber que faz parte do futebol também. Ele melhorar isso, porque os resultados, a carreira dele fala por si próprio, né? É um cara vitorioso. Temos 10 minutinhos para Botafogo e Flamengo. O Botafogo, que parou nas oitavas de final, parou para o Palmeiras e conseguiu a façanha de bater o Paris Saint-Germain e também a façanha de demitir o treinador no curso da competição. John Textor foi o responsável por essa demissão. Ele sai em alta, na mesma ou em baixazinho? Eu assim, reconheço que o investimento dele leva o Botafogo a títulos, o torcedor tem esse reconhecimento, ele tem ele como ídolo, mas eu não gosto do que ele está fazendo durante o ano todo, né? José? Siga o relator vovozinho. Mau momento, portanto, do dono do Botafogo, da SAF do Botafogo, John Textor. O Arthur, substituto do Luiz Henrique, veio com essa missão. Sai do jeito que foi, maior ou menor, Zé? Eu acho que na mesma, assim, o primeiro jogo contra o Paris Saint-Germain, né, ele jogou bem, participando, correu demais, mas depois eu acho que ele se manteve ali no mesmo... Na mesma. Zinho? Sim, ele vai nessa boa fase de reta final de Libertadores, com o Botafogo classifica e mantém... Igor Jesus teve grandes momentos, não é mais jogador do Botafogo, né? Sim. Já foi para o Nottingham Forest, mais um brasileiro no clube inglês. Para você, Zé, saiu por cima, na mesma ou por baixo? Eu acho que na mesma. Ele fez um bom jogo, né? Contra o Paris Saint-Germain, fez o gol. É que ele foi contra o Palmeiras, ele foi muito mal, né? Não, mas assim, eu acho que a gente esperava um pouquinho mais, né? Mas aí tem também a questão tática, Sim. a opção do treinador, maneira de jogar e que acaba prejudicando. Uma bolinha contra o Palmeiras. É difícil. Zinho, na mesma, você tá com o Zé, ainda vai dar um desconto para ele, esquecer um pouquinho o jogo da eliminação.
Eu vou botar ele em alta porque ele é o responsável pela vitória, para mim, que é o grande resultado do Mundial. Ninguém esperava o Botafogo ganhar do PSG. Quando eu falei lá que o resultado do PSG contra o Real Madrid era o segundo resultado que me surpreendeu, da forma que foi, né? Porque 2 gigantes em 4-0 com atropelo, com domínio incrível. Mas o resultado que mais me surpreendeu nesse Mundial todo é esse jogo que o Hugo Jesus sozinho, Mundial todo, é esse jogo que o Hugo Jesus sozinho na frente, que ele jogou sozinho na frente, né? O Mundial todo ele jogou sozinho, o Renato Paiva, o esquema era defensivo, era conservador e o cara conseguia ainda se virar. Então, assim, ele se despede do Botafogo em alta, fazendo gol contra o melhor time do mundo. O nosso Fabrício, que eu desconfio que tenha toque, ele queria que eu votasse na mesma para ficar a coluninha ali mais preenchida. Mas eu vou dar uma moral pro Igor Jesus, vou votar em alta. Saiu por cima do Botafogo. Barbosa, rapidinho, Zé. Em alta. Em alta. Zinho, zagueirão Barbosa. Em alta. Em alta. Mais um do Botafogo. Em alta. Portanto, o Fluminense teve 3 personagens em alta, né? O John Arias, o Martinelli e o Renato Gaúcho. O Botafogo, 2, mesmo sendo eliminado antes do Palmeiras, teve 2 jogadores em alta que saíram por cima. O Palmeiras, nenhum. O Palmeiras teve só o Estevão na mesma e 3 em baixa, Vitor Roque, o Everton e o técnico Abel Ferreira. Agora vamos para o Mengão, Flamengo. Vamos começar aqui pelo mais neutro, talvez. Bruno Henrique, que bem na mesma, né? Ele entrou contra o Chelsea, fez um bom jogo, mas depois... Contra o Chelsea foi uma loucura, mas assim, os outros depois momentos... foi Zinho, Bruno Henrique sai igual foi? Sim, na mesma, mas muito por responsabilidade do Felipe Luiz, que mexeu muito no time, né? Então, hora ele era titular, hora não era titular, hora joga, depois não joga. Então, assim, não teve uma sequência de titular para continuar e subir e ficar em alta. Mas, assim, ele, quando entrou, principalmente no jogo contra o Chelsea, mostrou muito, né, o poder de finalização e um jogador de jogo grande que decide. Foi fundamental ele nesse jogo, então, na mesma, né, porque ele tem acontecido isso ao longo das competições aqui, ele tem entrado, jogado alguns como titular e outros não, por opção do Felipe Luiz. E o Arrascaeta? Para mim é em baixa, não fez um bom Mundial, ele foi bem grande, é o grande jogador para mim, eu admiro demais o Arrascaeta, eu acho ele um baita de um jogador, um dos melhores meias do futebol brasileiro, sem dúvida, e ele não faz um grande Mundial muito abaixo. Zé? Também, embaixo. E agora os 2 nomes que eu imagino que vão causar uma discussão maior. Por isso, temos 5 minutos para falar de Felipe Luiz e Pedro, começando pelo treinador. Para você, Zé? Embaixo. Embaixo? Acho que embaixo. Quanto rigor? Não. Eu esperava mais do Felipe, mais assim, pela capacidade do elenco, pela forma de jogar. Até o jogo do Bayern Munique estava tão bem. Você tá falando. Você não achou contra o Chelsea? Jogou um bolaço. Sim, mas contra o Chelsea. Os outros jogos, ok. Então, mas você esperava mais dos outros jogos. Você esperava mais. E o Los Angeles, o time já está classificado. Sim, mas eu esperava mais dele. Nas mexidas, nas baixa trocas. para você? Assim, quando você espera mais, eu esperava mais dele. Sim. Esperava mais dele. Zinho! Eu vou, assim, até por acreditar muito, né, no Felipe Luiz. Eu acho ele um cara muito promissor, muito inteligente. Acho que o Mundial vai servir de lição, de aprendizado para essa carreira que é muito complicada, é difícil. Eu vou colocar na mesma, porque assim, acho que ele vai muito bem contra o Chelsea. Os outros jogos o Flamengo foi superior. O jogo contra o Los Angeles ele mesclou, deu chance para todo mundo jogar ali. Assim mesmo, acho que o Flamengo, não fazendo o seu melhor jogo, foi melhor do que o Los Angeles. E o jogo contra o Bayern de Munique, acho que a proposta dele contribuiu para o time que é superior, que é bem melhor, o Bayern de Munique, ganhar da forma que ganhou. Ele tem a cota de participação dele, mas pelos outros jogos, o Flamengo jogou bem, eu vou botar ele na mesma.
Eu vou desempatar e não é por causa do toque do Fabrício, não. Eu vou colocar ele na coluna do meio aqui, na mesma. Para mim, o Felipe fez um Mundial bem aceitável. Pedro. Bom, Pedro é óbvio que é em baixa. Sim. Né? Acho que vocês vão concordar comigo. A questão para esses últimos 3 minutos de programa, começar com o Zinho. Como é que você prevê os próximos passos, os próximos capítulos da história, da trajetória do Pedro no Flamengo? Zinho, já vou até colocar aqui embaixo. Ele está em baixa não por culpa dele, né? Eu vi alguns comentários, mas ele também tem que fazer por onde, ele tem que jogar melhor. Mas ele não está jogando. Ele joga muito pouco tempo. Então, a vida do Pedro vai depender da diretoria parar com essa coisa de que o Boto aí dando entrevista ou não dando entrevista, eu não sei se ele falou ou não falou. É tanta fonte, é tanta coisa que a gente não sabe. Eu não quero acreditar que o cara é tão inexperiente de ficar falando para um repórter aqui em off. Claro que vai sair, vai vazar. Que o Pedro vai ser vendido, que se vir proposta, o Pedro vai ser vendido. O Pedro é um dos melhores atacantes do futebol brasileiro. O Pedro é cotado para ser centroavante da seleção brasileira. O Gabigol foi embora porque todo mundo confia no Pedro como o atacante principal do Flamengo. E de uma hora para outra, depois de uma contusão, ele parou, não joga mais. Que não tem intensidade. Então depende da diretoria parar de falar besteira e dar confiança pro atleta. E o treinador. Aí eu coloquei o Felipe na mesma. Ele tem que voltar a botar o Pedro para jogar, que ele é o centroavante do Flamengo, não é o Plata centroavante, né? O Bruno Henrique quebra um galho ali, né? O Juninho não confirmou a contratação, o atacante referência do Flamengo é o Pedro, então o Felipe Luiz tem que botar ele para jogar, para ele voltar a ter a alta que a gente sabe que ele tem para render. Zé, você acha que o Pedro rapidamente sai dessa lacuna em baixa e pula para em alta? Eu acho que se ele tiver sequência de jogos e entender o que está acontecendo, o que ele precisa fazer... Depende mais dele ou dos outros? Acho que depende primeiro do Felipe, de colocá-lo para jogar. E aí depois eu acho que ele vai ter um entendimento natural do que precisa ser feito para não sair mais do time. Fechamos certinho, cronometrado, parecem relógios. Zé Elias e Zinho em alta, John Arias, Martinelli e Renato Gaúcho do Flu, 3 integrantes do Fluminense, Igor Jesus e Barbosa do Botafogo, na mesma Estevão, único do Palmeiras, único do Botafogo, Arthur, 2 do Flamengo, Bruno Henrique e Felipe Luiz, e em baixa o Palmeiras ganhou esse jogo, quer dizer, ou perdeu esse jogo, depende da interpretação do modo de ver, com Vitor Roque, o Everton e Abel Ferreira, 2 do Fluminense, o Ganso e o Cano, 1 do Botafogo, John Textor, e 2 também do Flamengo, Arrascaeta e Pedro. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.